Então, guerreiros, queria conversar com vocês aqui a respeito da relação entre filosofia e hermetismo. Eu falei muito sobre esse assunto durante uma série, a primeira série aqui do canal, chamada O Segredo dos Grandes Ocultistas Revelado. Uma série de 7 vídeos onde eu destrinchei todo esse assunto sobre o ocultismo e o hermetismo. Durante essa série ficou claro, as relações entre filosofia e hermetismo. A conclusão final da série, inclusive, ressaltou muito essa relação direta entre essas duas áreas, que na verdade é quase como se fosse uma área só. Hermetismo não tem nada a ver com evocação de demônios, evocação de entidades, prática de magia, de encantamentos, Não, hermetismo é muito turva essa questão, as pessoas não sabem direito, alguns têm uma visão um pouco assim com medo, ocultismo, São coisas, cada coisa na sua caixinha, Existe satanismo, igreja de Satã, existem várias práticas de magia negra, dentre mão esquerda, etc. E existe isso que se chama hermetismo. O hermetismo em si ele é fundamentado em duas obras. O Corpus Hermeticum, que acho que foi escrito pelo primeiro a terceiro século da era cristã, e o Kybalion, onde são descritas as 7 leis do hermetismo. Se você for ler o Kybalion e você for ler o Corpus Hermeticum, que são as obras que caracterizam isso que chamamos de hermetismo, Você vai observar que é uma releitura da filosofia grega, basicamente. Eu falei muito sobre isso nessa série. O que eu estou fazendo nesse vídeo aqui é sintetizar esse tema para que quem quiser saber sobre essas relações entre filosofia e hermetismo não precise assistir a série inteira, que é uma série longa de 7 vídeos, mas eu vou deixar na descrição caso você tenha interesse. Agora, ficou muito claro para mim que lendo o Corpus Hermeticum você está basicamente lendo uma releitura da filosofia grega, em especial os pré-socráticos. Os pré-socráticos, que eram chamados de filósofos da physis significa natureza, eram filósofos que buscavam compreender os fenômenos da natureza, os fenômenos ao nosso redor, compreender o mundo através da observação racional dos eventos. Tales de Mileto, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Parmênides, Heráclito, são diversos os pré-socráticos que, segundo um livro que eu estava lendo, inclusive, um livro sobre os segredos da alquimia, o livro também relatava muito a questão da filosofia pré-socrática e colocava nesse livro, Eu estava procurando agora, não encontrei, mas nesse livro eles caracterizavam os pré-socráticos, inclusive, como alquimistas. E no fundo é isso que eles eram de fato. Os pré-socráticos buscavam compreender as transmutações da matéria, buscavam compreender as mudanças na natureza, os fenômenos naturais, Basicamente eram os precursores da alquimia, vamos dizer assim, A alquimia vai se desenvolver depois, na Idade Média, mas o fundamento é a filosofia pré-socrática. A gente vê também no Corpus Hermeticum muito da filosofia de Platão. A gente vê Aristóteles, a questão da causa primeira, do primeiro motor, Basicamente o hermetismo, o Corpus Hermeticum, é uma obra que tenta destrinchar 3 fenômenos: Deus, a criação, o mundo e o homem, Basicamente, se você for ver, é a mesma investigação da filosofia, O objeto de estudo da filosofia é o homem, principalmente com Sócrates, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E o estudo do próprio universo, mais focado nos pré-socráticos que buscavam compreender o movimento dos astros, os fenômenos da natureza. Tales de Mileto, por exemplo, foi um grande astrônomo. Então a gente observa que a investigação filosófica, em busca de compreender o funcionamento, os porquês do universo, os motivos da existência do universo, a questão de Deus ou de um primeiro motor, de uma causa eficiente que move o universo, mas não é movido por nada, porque é a causa primeira, A gente vê tudo isso no hermetismo. Eu chego à conclusão até de que o hermetismo é uma reprodução fiel da filosofia grega, uma releitura, basicamente. Ler o Corpus Hermeticum é ler um resumão da filosofia grega. Para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns recortes dessa série que eu fiz sobre o segredo dos ocultistas, onde eu esboço um pouco mais sobre esse assunto das relações entre a filosofia grega e o hermetismo.
vou passar esses trechos específicos para vocês, e aí eu acho que o entendimento vai ficar um pouco mais completo, tá? Então, acompanhem. Tanta coisa, tem tanto assunto, é um universo tão grande que num trecho de 3 minutos dá de fazer um vídeo de 1 hora. E eu não sei por onde começar, mas eu vou tentar. Então, assim, claramente nota-se, lendo o Corpus Hermeticum, repito, né, já havia falado no vídeo anterior, é filosofia grega pura. Tá? Então, o Corpus Hermeticum, que é uma obra que foi escrita no primeiro, segundo, no início da era cristã, né? Primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. Então, a filosofia grega toda já aconteceu, né? Já passou a era da filosofia grega, os pré-socráticos já fizeram suas obras, Platão, Aristóteles, Sócrates, tá todo mundo ali, o conteúdo já está todo nas mãos desse pessoal que escreveu o Corpus Hermeticum. Então, por isso que eu acredito que, como o Corpus Hermeticum é posterior à filosofia grega, muito do que foi escrito ali veio da filosofia grega, pré-socráticos, Platão e Aristóteles. Se a filosofia grega ela não é original e ela veio do Egito, então a gente poderia relacionar o Corpus Hermeticum ao Egito. Mas o que eu posso fazer aqui é relacionar ele à filosofia grega, porque isso é claro, isso é objetivo. Os elementos que são usados no Corpus Hermeticum, você está lendo as palavras de Parmênides, de Platão, de Aristóteles, está tudo ali. No trecho que a gente vai ver, é um trecho onde o autor, né, que segundo se diz a história, é Hermes Trismegistus. Olha que engraçado. O Corpus Hermeticum é uma obra que se diz que foi escrita, ela mesma alega, né, quer dizer, o narrador da história é o Hermes Trismegistus, que teria tido um encontro com nous, que eu estava vendo em grego, que significa intelecto, nous, Platão usa a palavra nous, né, para se referir a intelecto, e a obra do Corpus Hermético basicamente só fala sobre o intelecto humano, Deus, o intelecto de Deus, né, e nous basicamente é o guardião do intelecto dos portais do paraíso, vamos dizer assim. Essa entidade chamada nous dentro do Corpus Hermético seria uma espécie de arcanjo poderosíssimo que guarda as portas do céu e que deu ao homem o intelecto. Não é nada a ver com Lúcifer, não. É nous mesmo, que é o próprio intelecto. O intelecto divino que se manifestou para Hermes Trismegisto, que seria um faraó. Mas assim, o Corpus Hermético ele fala absolutamente do começo ao fim. Ele não fala sobre... não faz evocações, não existe magia, não existe encantamentos. Não é um livro, vamos dizer assim, como um grimório de São Cipriano, né, o bruxo da Idade Medieval, né, não trata-se de um livro de práticas da magia negra, essas coisas. É um livro puramente filosófico, né, de origens de filosofia grega, que vai trabalhar o todo. Né? O que é o todo? É Deus, a criação, o homem, a natureza, toda a manifestação fenomenológica ao nosso redor, né, o mundo criado, os fenômenos ao nosso redor, e a essência, a causa de tudo isso, que é Deus, né, a causa inicial para todo o universo. Mas não se estuda Deus ou o universo, estuda-se Deus, o universo, o homem, tudo. Né? É uma obra que traz os elementos mais profundos da filosofia grega, né, tentando trazer um conhecimento para a gente acerca das coisas mais essenciais a respeito da realidade, do todo, inclusive Deus. Ou seja, vamos começar a trabalhar que Deus é esse, que realidade é essa, porque agora a gente está aqui desvendando o grande segredo hermético. Essa é a promessa desse vídeo aqui, é a gente ir destrinchando o que é isso que se chama o grande mistério, o grande segredo dos grandes ocultistas, né? Que já, não sei mais se são ocultistas, filósofos, mas são grandes conhecedores. A gente está trabalhando o Corpus Hermeticum escrito no primeiro século da era cristã. Ou seja, é uma obra puramente de filosofia grega, não tem nenhum elemento do satanismo, não se fala em Bafomé, não se fala em Lúcifer, não se fala em Satanás, não se fala em cuspir na cruz. Agora, o Corpus Hermeticum é uma obra de alto nível acerca da investigação do próprio universo. Né? Então, vamos dar uma ouvida no áudio aqui. Mas Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado, é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo, e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser, a todas as coisas que existem vêm, e são a partir de coisas que existem,
e não a partir de coisas inexistentes, pois não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir, né? São as palavras de Parmênides. Parece que o escritor do Corpus Hermeticum literalmente copiou o Ctrl+C, Ctrl+V em Parmênides, porque são as mesmas palavras de Parmênides, né? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é a luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses dois nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a Ele, e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente. Ele apenas é isto, e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma, e não possuem lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres, e dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis, e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isso também é uma impiedade. Certamente. Então fica claro que, para o Corpus Hermeticum, Deus, não há diferença entre Deus e o bem, né? O bem, isso que chamamos de bem, né? O contrário do mal, o bem, ele é Deus em si. Deus não tem uma qualidade de ser bem. Bom, por exemplo, as pessoas podem ter a qualidade de ser boas ou não, mas Deus não possui a qualidade do bem. Deus é o bem em si, não há distinção entre uma coisa e outra, tá entendendo? Então, isso é muito semelhante à filosofia platônica, né? Platão fala tanto disso, do bem, né? O Demiurgo, que é Deus, né, criou o mundo inspirado pelo modelo ideal e eterno, conforme foi estabelecido por Platão acima. Aos elementos que formam o universo, como água, o fogo, o ar e a terra, ele os associou aos elementos geométricos como o tetaedro, que é o fogo, o hexaedro, que é a terra, o octaedro, que é o ar, o dodecaedro, que é o cosmos, e o icosaedro, que é a água. Então nós temos os sólidos platônicos, que são essas figuras tridimensionais que eu estou mostrando para vocês, associada a elementos da natureza. Isso daí basicamente é o fundamento da alquimia, né? A alquimia começa aí, com o estudo dos elementos que compõem a matéria, né? Água, terra, fogo, ar, associados a ideias elementais, a ideias universais e divinas, que são os sólidos platônicos, que são essas figuras tridimensionais perfeitas e absolutas, né? A gente viu isso tudo, né, no primeiro vídeo sobre geometria sagrada. Então Platão se deu conta de que há uma malha, há uma matriz conceitual, intelectual, né, ou seja, uma mente por detrás do mundo físico. E é isso que fala direto o tempo todo o Corpus Hermético, né, sobre todo esse mistério que é o próprio universo e Deus e a criação, né? Isso é muito incrível tudo isso. Vamos voltar lá no Corpus Hermético e continuar lendo aqui. Depois eu vou ler mais um pouquinho do Platão. Vamos lá.